Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu trago para você uma jovem empreendedora que vai falar sobre um assunto que nos toca a quase todos cotidianamente, que é a vida em condomínio. Será que o síndico sabe da responsabilidade que é ser síndico? Ele que responde por qualquer coisa que aconteça de ruim ou mal administrado no prédio, com o próprio patrimônio, será que ele realmente precisa de uma assessoria? E o síndico profissional, será que é algo a se pensar? Será que é vantajoso? E as informações que a gente às vezes não tem para quem perguntar, será que é possível ter um canal com uma empresa como a da Maiara Prado, que é a minha querida amiga, que eu conheci lá na Unisanta, através da irmã dela, estava apresentando o TCC, e eu sou uma descobridora de talentos jovens, e ela está aqui conosco para dar algumas dicas de como é que é essa história aí de viver coletivamente. É fácil, é difícil ou dá para administrar? Boa tarde, Maiara, um prazer muito grande recebê-la aqui. E aí, Maiara, como é que é essa história de administrar condomínio? Você é formada em administração e está fazendo direito, é isso? Isso, primeiramente obrigada pelo convite. Desde o primeiro dia você foi diferenciada, realmente uma mulher com visão, me convidou, fico lisonjeada, muito obrigada mesmo. E bom, a irmã também vem, ela não pôde vir hoje gravar junto, mas ela vem que ela já está até agendada. Eu tenho administração, foi a minha primeira faculdade. Fiz pós na FGV de gestão de negócios e agora eu estou cursando Direito porque eu senti uma necessidade absurda de conhecer mais sobre leis, mais sobre as nossas normas e orientar os clientes da melhor maneira possível. E eu faço administração de condomínio. Há muito tempo era mais um perfil contábil, então você se preocupava muito com a prestação de contas, com o boleto, com o valor do condomínio. E hoje não, hoje o aspecto ele é totalmente humano, então o melhor condomínio é aquele que você se relaciona bem, que você vive bem. Cada vez mais, infelizmente, na nossa sociedade a intolerância está sendo muito grande, a irresponsabilidade também, então a nossa empresa é a Manager Gestão Condominial. Ela é diferenciada, ela foca muito nisso, na convivência entre os moradores. E me diga uma coisa, Maiara, faz de conta que eu sou sua cliente, estou querendo ser sua cliente. Eu quero saber de você como é que vocês trabalham em relação ao condomínio. Por exemplo, o condomínio já tem um síndico, ele por enquanto não quer pensar em síndico profissional. Como é que você assessora esse síndico desse condomínio? A administração de condomínios tem algumas dúvidas realmente como que você trabalha, o que você faz. E nós temos que colocar cada um na sua função. Nós temos o síndico, que é o representante legal, ele responde civil e criminalmente direto com o seu CPF. Nós temos os conselheiros e o subsíndico, que fazem a parte da equipe, consultivo, de fiscalização e os moradores. A administradora, ela vem como o braço direito do síndico. Lá eu tenho que fazer pagamento, tenho que fazer teu boleto, tenho que fazer rateio. Agora, principalmente com a faculdade de Direito, que foi a necessidade que eu encontrei, a gente precisa orientar o síndico se ele está agindo dentro da lei, se ele está agindo correto, estruturar, infelizmente, advertência, até multas para condôminos infratores. Então, a administradora ela é de suma importância, porque às vezes o síndico ele tem boa vontade, ele mora, ele quer melhorar o patrimônio onde ele vive, mas ele não tem conhecimento algum. Então, esse é um dos perfis dos meus síndicos também, porque eles perguntam, Maiara, posso fazer isso? Maiara, estou com dúvida naquilo? Me liga de manhã antes de tomar qualquer atitude. Porque realmente você tem que estar... Às vezes eu noto também que eu moro há 27 anos no mesmo prédio, né? E já há alguns anos nós temos o mesmo síndico, que é uma pessoa bastante esforçada, dedicada. Mas eu noto também que, claro, né? São 40 apartamentos, uma parte só vem fim de semana, tem muita gente de São Paulo, mas há moradores fixos. E a gente nota muitas vezes, por divergência de opinião, divergência de visão,
há choques, né, entre o síndico, porque ele acumula 2 cargos, né? Na verdade, ele é morador e ele é síndico. Então, às vezes, prejudica o relacionamento como vizinho, morador, porque ele tem, por exemplo, que aplicar uma multa. E aí a pessoa não entende, diz, puxa, ele é tão meu amigo, mas ele podia ter deixado passar. Mas aí se ele deixa passar, os outros cobram, porque diz, pô, mas como deixou passar? Ele infringiu, então tem que ser multado. Então, você acha que nesses conflitos, como é que a tua administração, ela atua, ou seria melhor então já partir para o síndico profissional? A realidade do condomínio ela está mudando. Então veja, o teu é de 40. Aqui em Santos nós temos de 100 para cima, nós temos até o Aquaplay, que é o maior da cidade, 8 torres, 1.500 famílias morando lá. Uma cidade, né? Uma cidade. Tem que ter até um prefeito, né? Síndico. Sim, é uma estrutura, né? E nós temos condomínios muito grandes. O síndico profissional, ele vem realmente com essa característica de cuidar de uma empresa. O condomínio, ele não é equiparado com uma empresa, não tem a característica do CNPJ, mas ele não tem fins lucrativos, mas ele tem por mês mais de 100 responsabilidades. Todos os encargos, todos os cumprimentos, e-social, certificado digital. Então, efetivamente, um síndico não consegue fazer tudo que a lei manda sozinho. Ele precisa da administradora. E um ponto positivo é justamente esse. Ele não precisa entrar de frente com esse morador, que às vezes é vizinho, que às vezes é amigo, para notificar, para multar. Ele vai mandar um e-mail para a ADM, geralmente a gerente condominial responsável, vai falar, olha, houve através de ocorrência no livro que fica na portaria, através de câmeras que pegaram essa imagem, ele vai falar, aconteceu esse descumprimento. Às vezes não precisa nem ser o próprio síndico, pode ser o zelador, pode ser também uma pessoa delegada para aquilo. Então, essas cobranças, essas advertências, elas começam a ter um caráter menos impessoal. E o que eu costumo falar muito para os meus condôminos é, não fiquem bravos quando vocês receberem advertência. Porque às vezes vocês estão errando, fizeram alguma coisa e não sabem. A advertência, ela é só uma comunicação para evitar que você erre novamente. E aí sim incida a multa. Sim, porque a gente adverte 2 vezes. A multa é o último dos cenários. Ninguém gosta de advertir, ninguém gosta de multar, a gente não está lá para isso. Então, quando alguém recebeu uma advertência, poxa, eu fiz isso, tá bom, é a oportunidade de não fazer de novo. É mais uma comunicação, né? Sim. Pressupondo que a pessoa não sabia, Não né? sabia. Passou despercebido, né? E me diga uma coisa, Mayara. Você estava me dizendo que essa empresa sua, ela não tem sede aqui em Santos, não é isso? Isso. E ela funciona com o sistema de franquia. Como é que funciona isso? O dono da manager, ele era aqui de Santos. Ele começou a empresa em São Paulo, a empresa tem 28 anos. E ele queria formatar isso. Como que eu vou colocar a empresa em outros pontos? Vou abrir filial? O que eu vou fazer? Quando ele formatou a franquia, foi justamente para dar um atendimento diferenciado. Então, eu como franqueada, eu tenho a responsabilidade com aquele cliente, tenho participação com aquele cliente, então eu vou cuidar com outros olhos, eu vou cuidar com outra responsabilidade. Então, a franquia, ela visa justamente isso. O operacional, o coração da empresa, ele é todo em São Paulo, no bairro do Morumbi. Lá são feitos todos os pagamentos, toda a contabilidade, encargo, mas aqui em Santos eu faço atendimento direto nos clientes. Então, 1 vez por semana, 2, ou quando for necessário, eu vou naquele cliente, fico algumas horas com o síndico e tudo que tiver que fazer a gente faz ali. Fora e-mail e celular, que é 24 horas. Sim. E me diga uma coisa, e no caso, por exemplo, você me disse que há aqui também o trabalho de vocês como síndico profissional também? Sim. Se o prédio precisar, tiver essa necessidade, a gente faz o trabalho como síndico profissional. E você tem algum prédio com esse tipo de trabalho aqui já funcionando? Eu tenho um que é no Gonzaga, sou síndica profissional lá há 4 anos. Ele é a minha pérola, porque quando eu peguei ele as coisas estavam muito difíceis mesmo. Hoje já está redondinha, já é um prédio harmonioso. E o prédio estava todo mundo brigando com todo mundo, é isso? Muito. Quer dizer que o síndico profissional vem para resolver os conflitos? Ele vem porque você não vive lá diariamente, você vem com uma responsabilidade muito maior, porque você tem um perfil de trabalho, então você
precisa passar informação, precisa prestar contas, mas o síndico morador também, eu não vou entrar lá todos os dias, não vou ter aquele pessoal com os moradores, eu estou ali para trabalhar, para agir corretamente. Profissionalmente, hoje, porque às vezes a gente nota também que o síndico, isso aí é um pouco da cultura do brasileiro, né? O brasileiro, ele foi criado, né, desde que foi descoberto em 1500, uma cultura muito autoritária, né? Sim. Porque nós fomos colonizados e aí já veio a cultura do autoritarismo. Então, quando o que ocorre é que quando a pessoa tem um cargo, ela às vezes realiza aquela necessidade de autoritarismo em cima das pessoas através do cargo. Que às vezes o cargo não tem nada a ver, que é justamente uma administração, é uma gestão. Na verdade, é uma conciliação. É mais uma orientação do que propriamente uma determinação. E eu acho que os conflitos surgem justamente por causa dessa falta de profissionalismo, no sentido de que as pessoas, quando atuam como síndicas pessoalmente, elas põem os seus sentimentos ali. Ao passo que quando você tem uma empresa, como é o caso da sua, e você vai lá representando a empresa, você está atuando, como você disse, trabalhando, quer dizer, profissionalmente. Você não se envolve emocionalmente. Nós vamos fazer um rapidinho intervalo e a Maiara tem uma surpresa no segundo bloco que ela criou para se aproximar mais dessa comunidade que vive no coletivo. Voltamos já. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Voltamos e a Maiara vai nos explicar como o síndico profissional resolve os problemas, como nós estávamos conversando no bloco anterior, e depois ela vai mostrar uma surpresa, que foi por isso que eu falei, eu vou levar essa menina no programa, porque eu achei a ideia genial. Então, nós estamos falando do síndico profissional. Tem muita gente que tem medo de contratar um síndico profissional. Eu sei porque eu já propus no meu prédio lá e o pessoal ficou meio com medo. Alguns gostaram, né? Mas tudo que é novo assusta, né? Sim. Então algumas pessoas reagem bastante, né? E o grande medo que as pessoas têm é, puxa vida, mas o síndico morador, ele tá sempre lá. Não é verdade, porque ele também tem vida própria, ele também viaja, ele também, muitos trabalham, né? No meu síndico ele é aposentado, mas muitos trabalham e muitos também tem um período que eles dormem também, almoçam, enfim, né? Então você não pode ficar 24 horas em cima do síndico, porque ele não aguenta. Mas eles dizem, mas o síndico só vem uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e aí como é que fica, se tiver alguma emergência, não sei o quê. Então eu queria que você falasse pra gente, pro pessoal lá que tá também com essa angústia, né? Tem muita gente que fica, como é essa história? Há motivo para ter medo ou o síndico profissional vem justamente para afastar o medo, afastar a ansiedade, afastar a angústia?
Primeiro ponto, antes de contratar qualquer síndico, fazer uma boa pesquisa sobre ele, sobre as qualificações. Como é uma profissão que ela ainda não é regulamentada, hoje em dia qualquer um que fizer um cursinho de uma semana, sai com o certificado, já tenta ser síndico profissional. E o universo do condomínio ele é enorme, você precisa saber desde coisas simples, que é lidar do dia a dia, como coisas da legislação mesmo. Então, um passo errado, às vezes, pode acarretar multa, umas situações bem desagradáveis para o condomínio. Então, o primeiro passo é esse, você olhar os candidatos. E isso é um argumento que eles falam muito. O síndico profissional não tá, o morador tá. O que eu costumo fazer nos meus prédios? Montar uma lista, um check-in com todas as empresas que nos atendem. Exemplo, o nome e o número de emergência da empresa de bomba, o nome e o número de emergência da CPFL, Sabesp, Comgás, elevador, e deixo isso na portaria. O segundo braço muito importante são os funcionários. Funcionário bem treinado, ele ajuda o condomínio. Porque, exemplo, uma caixa d'água, ela estoura. Tá vazando água nas escadas e tá uma situação de emergência. Quando o síndico mora lá, o que ele vai fazer? Ele vai ligar para a empresa de bombas, ele vai ligar para a empresa responsável vir ajudar. Síndico profissional, alguém vai pegar o telefone dele, ele vai ligar, ele já vai contatar de onde ele estiver e vai se dirigir. De toda forma, alguém que está no prédio, seja vizinho, seja funcionário, tem que ter esses telefones. E a gente está falando isso em situação de emergência, às vezes até tem que chamar a polícia, bombeiro. Então, o síndico em si, seja morador ou seja profissional, ele não vai resolver aquela situação, ele vai talvez agilizar um pouco mais o atendimento. Vai entrar em contato com as pessoas. Vai entrar em contato, e vai isso pode ser feito à distância. Isso pode ser feito à distância, monitoramento. Ir uma vez por semana é uma coisa meio que de praxe contratual, porque o síndico ele não é teu funcionário, CLT, 8 horas, 6 horas, mas isso também, dependendo da necessidade do condomínio, às vezes condomínio muito grande, há sim a necessidade de ter um síndico todos os dias. Os condomínios grandes, condomínios clubes. Inclusive isso que você está falando também foi levantado lá na reunião do meu prédio, que ele seria um funcionário do prédio. E não, né? Ele é um autônomo, ele tem CNPJ, não é isso? Não é assim que funciona o síndico profissional? O profissional ele tem que ter tanto o CNPJ, como fornecer nota fiscal, então recibo não é legal, ele tem que ser uma empresa, uma personalidade constituída. E outro passo fundamental que a nossa CLT fala é sobre a subordinação. Para você ser um funcionário seletista, você tem que ter uma das características da subordinação. E o síndico ele não é subordinado a ninguém, pelo contrário. Ele é a autoridade que representa todos os condôminos. Então, só esse argumento ele já... Então, ele não é empregado do prédio não. E nem a mínima possibilidade, por exemplo, de ele mais tarde, um dia, requerer na Justiça do Trabalho esse vínculo, porque é uma atuação autônoma, é um prestador de serviço, é um prestador na verdade. de serviço. O prédio tem que tomar esses cuidados, exigir nota fiscal, fazer um contrato, tempo indeterminado, ambas as partes dão uma carta de rescisão com 30 dias de antecedência para nenhum nem outro ficar amarrado. Tem que tomar esses cuidados, mas não tem o vínculo da CLT. Tá? Isso aí também foi levantado porque a pessoa não conhece, né? Então é bom a gente deixar claro que não há vínculo, CNPJ. Inclusive, eu tenho conversado com alguns síndicos profissionais, alguns até têm seguro. Ele na hora de fazer o contrato, ele fala, porque como ele responde, né? Ele responde com o próprio patrimônio, ele contrata um seguro. Para cobrir alguma eventualidade de responsabilidade civil, isso no mesmo. Caso dele ter que desembolsar para cobrir algum Geralmente ilícito, até o seguro do dano. Condomínio já tem, mas esses valores de cobertura são baixos. E o síndico profissional mesmo, você está certíssimo, ele faz um seguro próprio. Inclusive eu achei até uns síndicos que a gente andou conversando, por conta do meu prédio mesmo, uns seguros assim razoáveis, 200 mil, porque dificilmente você tem um dano assim cometido por um síndico profissional que chegue nesse valor, porque normalmente são pessoas que querem ganhar dinheiro, né, e não perder dinheiro. Então elas se qualificam, elas fazem curso. E o que eu acho interessante, Mayara, e você me corrija se eu estiver errada, é que o síndico profissional ele tem um novo olhar, porque o morador que é síndico, ele está lá, ele às vezes mora há muitos anos, então ele não vislumbra uma ideia criativa, por exemplo, para diminuir despesa, para criar receita, não se abre, por exemplo, para algumas alternativas que a gente já tem aqui
conheci na cidade, por exemplo, como o Clube do Condomínio, né, do Roberto Coutinho, meu amigo querido, te mando um beijo, já esteve aqui falando, por isso que eu sei, ele já esteve aqui no programa falando, que as pessoas vendem, transformam em dinheiro o lixo limpo do prédio. Isso. Então eles recolhem e compram, né, o lixo, e não fica, eles não é recolhido só uma vez por semana, como a prefeitura faz. O Clube do Condomínio, às vezes, dependendo da necessidade, recolhe até mais vezes. Óleo, né? O óleo usado também, que reverte em produto de limpeza para o próprio condomínio. Exatamente, porque a maioria dos prédios antigos de Santos, né, e até os modernos, não tem recipientes nem cantos para deixar uma semana. E normalmente lixo limpo é um negócio muito volumoso, é que são caixas e não sei o quê. Então achei bem interessante isso. E esse viés do síndico profissional chegar com um novo olhar. Eu olhei alguns contratos, não é um compromisso, mas é uma meta de aumentar a receita, diminuir despesa. Outra ação muito legal que eu achei da manager, a gente colocou recentemente nos prédios, foram as bicicletas. Então nós doamos para todos os nossos clientes, dependendo do tamanho, de 2 a 4 bicicletas, bicicletário, tudo bonitinho, aquelas bicicletas retrô. E a gente tem essa proposta, que tal trocar o carro pela bicicleta em viagens curtas, perto do condomínio? Às vezes você tem uma bicicleta, ela fica no bicicletário suja, com o pneu murcho, e a do condomínio está ali perfeita, limpinha, é só você tirar, usar e colocar de novo. Então, são pequenas atitudes que mudam. Exemplo, a pasta de prestação de contas, ela é digitalizada e colocada no site. Então, na assembleia, geralmente sempre tem aquele que fala, eu não tenho tempo, eu não peguei as pastas, eu nem sei onde elas estavam. O tempo inteiro na sua casa. Você poderia ter aberto em PDF. Porque está lá no site. O que mais? Lisura na prestação de contas. Então, a gente coloca sempre de 3 orçamentos é o mínimo de praxe. Quando tem mais, a gente coloca mais. E escreve orçamento cancelado e orçamento aprovado, para mostrar que teve uma pesquisa para ver se o que o condomínio está adquirindo está dentro do valor praticado no mercado. Então, realmente é uma visão diferenciada. Eu acho que o grande ponto, tanto do síndico profissional como do pessoal, do morador, é só essa imparcialidade mesmo, que não tem como, nós somos humanos, nós somos pessoas. Quando você mora num lugar, você acaba externando a opinião que você tem, o seu gosto por cor. Às vezes é um síndico um pouco mais idoso, então ele não vai fazer tantas ações voltadas para as crianças. Às vezes é um síndico muito novo, aquele barulho não incomoda ele. Enfim. Nós vimos numa reunião recente no nosso prédio que os homens votaram de uma forma, foi engraçado isso, e as mulheres votaram completamente diferente. Eu comecei a analisar e percebi que aquilo que estava sendo proposto para mudar no prédio atingia mais as mulheres, porque era uma prestação de serviço. E no meu prédio tem muitas mulheres sozinhas, tem muitos idosos, e era um serviço que ia ser retirado, que as mulheres usavam mais e os homens não, né? Então os homens casados, então moravam com as mulheres, eles prestavam esse tipo de serviço para a sua própria mulher. Mas e as mulheres que moravam sozinhas? Então foi engraçado que isso repercutiu, não sei se as pessoas todas perceberam, mas repercutiu nos votos. Os homens votaram contra e as mulheres votaram a favor delas, porque aquilo que estava sendo proposto ser eliminado fazia falta para elas. Mas eu queria terminar o programa falando da bonequinha que você inventou para passar a tua informação. Legal. A surpresa, ela criou um avatar, né? Uma bonequinha, olha aí, tá no ar, para passar dicas de dúvidas que as pessoas não sabem. E muito texto, né, Maiara? Às vezes a pessoa não quer nem ler, mas aí a bonequinha fala com a gente e responde as perguntas. Como é que é isso, Maiara? Eu tentei de uma forma muito prática, muito rápida, tentar levar informação para as pessoas. Em pleno século XXI, hoje em dia não tem desculpa para ser desinformado. Então você abre o celular, você abre o computador e principalmente as redes sociais. Então toda hora você está absorvendo algum tipo de informação. É fato, a gente perde muito tempo em rede social. Então, que esse tempo seja perdido com qualidade de informação. Não seja uma perda, seja um investimento. Um investimento. E eu sou suspeita para falar, porque no Insta eu sigo vários advogados que eu admiro, várias pessoas que eu admiro, te sigo no Face.
Então, a gente vai se cercando de pessoas boas, compartilhando essas informações. Eu acho que isso tudo é muito legal. Num mundo que está tão injusto, que tanto ódio está sendo disseminado, vamos disseminar conhecimento. E esse avatar foi um jeitinho que eu fiz de dar uma informação rápida, sempre baseada em lei. Então, ó, a lei da separação do lixo, muito a bom, lei do lá na cidade de Santos é obrigatória a separação do lixo para reciclagem nos prédios comerciais e residenciais. Olha, residências, olha lá. Como é o nome dela? Ela é a Maiara. Ah, ela é a Maiara. Ela é o avatar da Maiara, como se a Maiara estivesse falando pra você. Muito bem, que a mais? Maiara. A lei do silêncio. É parecida com a Maiara. Essa foi a intenção, ser mais parecida. A lei do silêncio, a lei antifumo, lei antidrogas, como tratar crianças dentro do condomínio, se animal pode ou não. E foi incrível que faz 4 meses que eu coloquei ela. E ainda de uma forma tímida, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E as pessoas me procuram muito no privado. Maiara, tá acontecendo isso, tô sofrendo barulho, tô sofrendo vazamento, o que eu faço? Então, não precisa nem me perguntar, eu tô ali pra passar a informação, mas pelo menos se a pessoa estiver vivendo aquilo, ela já tem um norte de onde começar a pesquisa dela. Muito bom, gostei bastante. Eu trouxe a Maiara aqui justamente por causa da bonequinha, porque ela já tinha me falado que ela tinha esse trabalho, mas a bonequinha é o chamariz, né? É o diferencial. Então a pessoa está passando no texto, pô, mas aí olha a Maiara aí, né, respondendo as nossas perguntas. E esse programa aqui nasceu com essa ideia de passar informação de qualidade válida para os jovens, porque hoje é muito difícil a gente conseguir separar. Essa semana mesmo eu fiz uma publicação lá no Face falando isso. Hoje em dia é muito difícil separar o joio do trigo, principalmente porque as pessoas não têm o hábito de pensar. É impressionante como as pessoas citam. Caramba, para e pensa. Se pensa, logo existe. E o lema dos Jovens Pensadores, que aqui o programa é seu, quando quiser voltar para falar qualquer coisa, é só me avisar, o programa está aberto para te receber. O lema dos Jovens Pensadores é: penso, duvido, crio pensamento próprio. Porque só assim a gente consegue ter soluções inéditas, criativas, para problemas que são sempre novos. Tem velhos, mas hoje nós temos cada vez problemas que nunca ocorreram e a gente vai dar respostas velhas. Maiara, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Volte sempre que tiver novidade. Estou lisonjeada, obrigada mesmo, viu? E espero que você encoraje a sua irmã para vir. Não Bom, tem nenhum encorajar. bicho-papão aqui, né? A gente está aqui para compartilhar conhecimento, tá? Volte sempre. E você, espero que tenha gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!